Agora vamos à segunda parte. Semaglutida. Qual que é a sua principal indicação? E as pessoas estão usando isso para emagrecer. Tem outros, tem os similares deles, tem o de uso semanal, tem de uso diário. Me fala sobre isso daí. Então, a semaglutida, assim como outras medicações chamadas análogos do GLP-1, são medicações que foram desenvolvidas para o tratamento dos pacientes diabéticos tipo 2, que concomitantemente, frequentemente apresentam obesidade. Então, ao longo dos anos, ao longo das pesquisas, se verificou que essas medicações tinham um potencial importante para o tratamento da obesidade. Então, os estudos foram complementados com o tratamento de obesidade e indicações para o tratamento de obesidade. E aí nós vamos diferenciar o que é obesidade do que é obesidade social. Obesidade é aquele indivíduo que tem alterações importantes ou significativas do peso em relação à altura, do seu IMC ou alterações da sua distribuição de gordura corporal, associado ou não a doenças metabólicas. E a obesidade social é aquele indivíduo que quer perder um peso para ficar bem do ponto de vista estético, mas sem uma indicação precisa médica. E aí que vem a indicação do amigo, do colega da academia, do professor da academia. Então, esses medicamentos eles precisam de uma indicação médica, porque eles também têm potencialmente seus efeitos colaterais. Então, no mercado, nós temos as medicações de uso diário, injetáveis, que no caso a liraglutida, e comercialmente chamados de Victoza e Saxenda, as de uso semanal, que é a dulaglutida, chamado Trulicity, e a semaglutida, que é o Ozempic. E a semaglutida é uso semanal, mas ela foi lançada também no nosso mercado brasileiro, né? Na indústria farmacêutica, foi lançada a medicação de uso oral diário, que deve ser usada pela manhã, em jejum, e todas essas medicações, elas vão necessitar de um ajuste de dose progressivamente para você atingir o objetivo da perda de peso, da maior perda de peso que o medicamento possa promover para a sua indicação médica. Agora, olha as coisas que são engraçadas que eu pego no meu consultório, eu não sou endocrinologista. Então eu pego uma medicação semanal, que às vezes se toma diário para potencializar. Ou aqueles cliques que começam com 0,25, 0,5, a pessoa já passa para 1. Hoje eu fui numa festa, eu comi a mais e vai lá e aumenta. Então eu já vi de tudo. Agora, me fala assim, quais efeitos colaterais e complicações? Aqui no meu consultório eu vejo assim, refluxo até dizer chega, porque a ideia, o estômago, o intestino fica lento, né? Então, a ideia é essa, então a pessoa fica empazinada, então eu não sinto vontade de comer, é uma parte que ajuda no emagrecimento. Mas quem tem hernia de hiato, que tem outros problemas intestinais, a gente viu que está aumentando muito algumas Sim. complicações. Me fala um pouquinho assim, quais são os efeitos colaterais e complicações do uso dessas medicações? Então, eu posso já até aproveitar e falar E qual a o que esse contraindicação? paciente precisa fazer até antes de usar a medicação. Isso, Ele boa. precisa avaliar se ele tem alguma doença gastrointestinal. Então, a primeira coisa é investigar se esse paciente tem uma doença do refluxo gastroesofágico, se ele tem hérnia de hiato, se ele tem uma síndrome do intestino irritável, se ele tem uma doença diverticular dos colos, se ele tem uma doença inflamatória intestinal. Então, esse paciente que tem um histórico de doença gastrointestinal, ele precisa dessa avaliação do gastroenterologista previamente a usar a medicação. Para quê? Para que ele possa ou não ser, eventualmente ele não vai ter indicação de usar a medicação por causa dos efeitos colaterais que eu vou falar, ou então ele vai ter que supervisionar esses efeitos colaterais que podem potencializar alguma doença que ele já tenha pré-existente. Então, se esse paciente tem uma doença gastrointestinal, ele deve conversar também com o seu gastroenterologista e trazer informação para o endocrinologista que o gastroenterologista falou que a doença que ele tem está controlada e é passível do uso da medicação para o tratamento da obesidade ou até mesmo do diabetes. Eu acho isso extremamente importante. Ele ter essa avaliação para que eu possa usar a medicação com a minha segurança. Porque, de repente, esse indivíduo tem uma hérnia de hiato volumosa, com uma doença do refluxo gastroesofágico significativa, num grau importante, ele começa a usar a medicação
ele começa a passar mal, ele vai procurar o pronto-socorro. E não é isso que é o intuito do tratamento. Então, não sei se você concorda comigo, Sim. mas eu acho que isso é muito importante, Sim, já pegamos né? casos aqui até de volvo gástrico, quando o estômago torce dentro do tórax, tem que operar de emergência para Então, não os fazer menos. efeitos dessa medicação, então, é justamente o efeito que se espera da medicação é que ele retarda o esvaziamento do estômago. E ele também retarda, ele diminui a motilidade do intestino. Isso é um efeito desejado, que o Obstipação, paciente tudo, né? retarde o esvaziamento gástrico. Então, ele vai ter uma sensação de, vamos usar um termo mais popular, de empachamento, né? Quer dizer, eu comi e eu estou me sentindo pleno, satisfeito com pouca quantidade, mas ao mesmo tempo ele pode aumentar o refluxo, a obstipação intestinal, cólica intestinal e flatulência. Existem pacientes que apresentam, inclusive, quadros de vômitos incoercíveis. E quanto aos efeitos colaterais mais importantes que os indivíduos vão até ver na bula a respeito das doenças pancreáticas, esses efeitos eles são muito pouco frequentes, mas é mais uma análise criteriosa, Um que é a alerta. necessidade da indicação do medicamento por um médico, é avaliar se esse paciente já tem um histórico de doença pancreática. São as lesões mucinosas, São as essa... lesões mucinosas, se esse paciente tem uma suspeita de uma lesão pancreática, suspeita de neoplasia, se ele tem um histórico de pancreatite, familiar, se aquela esse história. paciente vem apresentando crises de colecistite, ele já tem cálculo de vesícula, ele vem apresentando crises repetitivas e ele ainda não foi submetido ao tratamento cirúrgico. Muitas vezes, esses pacientes podem ter um agravamento dessa patologia e desenvolver você como cirurgião, colecistite, pancreatite biliar. Então, você imagina um paciente em uso dessa medicação com essa doença descompensada da vesícula, já usando a medicação sem nenhuma orientação do gastro ou do endocrinologista. Perfeito. Então, ele precisa dessa análise. Então, viu, Solange, eu acho que é até importante a gente estar comentando com as pessoas que elas não sabem, e eu acho que isso é uma orientação que os laboratórios e hospitais têm recomendado. Então, por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia, de repente, de um paciente que tinha indicação de usar essas medicações, pelo que você explicou, mas ela tem que suspender, às vezes até 2 semanas antes, porque fica líquido no estômago e existe risco de aspiração. A gente tem feito em algumas situações até ultrassom para ver se existe líquido para eu poder fazer a anestesia. E endoscopia e colonoscopia também, né? Então você vê que não é um remédio isento de problemas, Não. porque não consegue preparar o cólon, então tem que ter esses cuidados, inclusive em procedimentos cirúrgicos e endoscópicos, é isso? É isso. Nós 2 passamos semanas? 2 semanas. Tá, Passamos muitos anos sem saber, né, que isso poderia complicar o exame. Aí nós vimos que os pacientes chegavam para fazer endoscopia, colonoscopia, o anestesista e o endoscopista devolviam o paciente, olha, você tem resíduo. E aí agora a recomendação é de 10 a 14 dias, tá? A suspensão liraglutida, dulaglutida e semaglutida oral, que é o Ribelsus, ou o Ozempic, que é o injetável. perfeito. Agora, uma outra coisa também interessante que a gente tem que falar para o público, que não adianta eu ser um bom glutão, entre aspas, gosto de beber, gosto de comer e uso essa medicação para manter peso. E a gente tem visto isso aqui no consultório também, que é assustador. Quer dizer, eu não abro mão dos meus prazeres, mas também uso uma medicação que também não é isenta de problemas. Então, isso também serve de alerta.